Olá, seja bem-vindo a essa série de aulas Imersão no Power BI. Nós vamos, nessa série de aula, abordar como sair do zero até a construção do seu primeiro dashboard. O processo de construção de dashboards não é simplesmente criar cálculos, fórmulas, envolve preparar, limpar e organizar o seu conjunto de dados. E é justamente isso que nós vamos abordar nessa série de 3 aulas. Nós vamos ver como partir do zero, pegando uma planilha de Excel, importar essas informações, limpar as informações que não são necessárias, estruturar e organizar esse nosso conjunto de dados, criar tabelas a partir desses dados e depois criar os relacionamentos entre essas tabelas. Aí sim, nós vamos partir para a parte de fórmulas e cálculos necessários para criar o nosso primeiro dashboard. Nessa série de 3 aulas, eu tenho certeza que você vai sair do zero e vai conseguir construir o seu primeiro dashboard. No seu e-mail eu mandei um link de um grupo do Telegram que eu criei especialmente para essa turma de imersão. Seria muito bom se você entrasse nesse grupo e junto com os colegas criasse um network para tirar dúvidas, propor soluções. E eu vou estar lá junto com vocês nesse grupo do Telegram, disposto a ajudar vocês a tirar as dúvidas, a propor soluções para as demandas e até para o exemplo que a gente vai abordar aqui na série de aulas. Eu mandei também no e-mail o link do nosso canal no YouTube. Entra lá, se inscreve, ativa a notificação, que aí a cada novo conteúdo você é notificado e pode se manter atualizado nessa ferramenta no Power BI. Eu tenho certeza que ao final desses 3 dias, dessas 3 aulas, você vai ter conseguido sair do zero e construir o seu primeiro dashboard no Power BI. Mais uma vez, obrigado, um grande abraço e te vejo na primeira aula. Até lá! Olá, seja bem-vindo a essa primeira aula da nossa semana de imersão ao Power BI. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do conceito de Self-Service BI. O que é isso? E como que o Power BI, como uma ferramenta de Self-Service BI, pode nos ajudar a acelerar a análise dos dados, otimizar processos, facilitar auditorias e, principalmente, nos ajudar a tomar decisões baseadas em informações assertivas, intuitivas e confiáveis. Então, o que é uma ferramenta de Self-Service BI? Esse conceito surgiu da necessidade que os analistas de negócio possuem de ter informações mais assertivas, intuitivas e de uma maneira muito mais fácil. Antigamente, na hora de você ter um dashboard, um gráfico, um relatório um pouco mais elaborado, você tinha dependência do setor de informática, o setor de TI, que eram eles que dominavam a ferramenta de BI e precisava que eles criassem os relatórios e passassem para os analistas de negócio. Então surgiu o conceito de Self-Service BI, onde o próprio analista de negócios, mesmo sem grandes habilidades na área de TI ou em alguma ferramenta de extração, de banco de dados, de gerenciamento de informações, poderia criar os seus próprios dashboards, seus próprios relatórios, a fim de ter as informações necessárias para a gestão do seu processo. Foi daí que surgiu então o conceito de Self-Service BI. Muito bem, então partindo agora do princípio da utilização do Power BI, nós vamos importar uma planilha com informações financeiras, ou seja, informações de pagamento, recebimento de uma empresa fictícia, e depois nós vamos tratar esses dados e depois aí sim criar os nossos relatórios, os nossos dashboards. Esse é o primeiro passo que a gente precisa fazer. Como eu falei anteriormente, nós temos várias opções de importação, né? O cenário mais comum é o de extração, ou seja, o analista de negócios, ele recebe um arquivo já extraído do banco de dados ou ele retira essas informações do próprio sistema. Todo sistema de gestão tem lá uma opção para a gente exportar em Excel, em TXT, em CSV, XML, enfim, uma infinidade de opções de extensão de arquivos. Depois que a gente fizer essa extração do nosso sistema, nós precisamos importar essas informações para o Power BI através da ferramenta do Power Query, fazer o tratamento dessas informações e aí sim, depois dessas informações já estarem tratadas, terem sido limpas, organizadas, aí sim a gente pode partir para a construção dos dashboards, dos relatórios, para que a gente possa ter uma informação mais assertiva, né? Mais organizada, mais intuitiva, a fim de não, depois que a gente estiver aí criando os dashboards, sentir falta de alguma informação, perceber que não tem algum relacionamento entre as tabelas, a gente deixou de construir os relacionamentos. Então é muito importante a etapa do ETL, eu costumo dizer,
que é essa etapa que a gente vai iniciar agora, ela corresponde a 70% de um dashboard, de um relatório bem elaborado. Então vamos lá então importar a nossa planilha de dados financeiros. Ela está anexo ao arquivo, ao e-mail que eu mandei para todos. Você recebeu, então você já vai conseguir fazer a importação e acompanhar o passo a passo da importação e depois do tratamento dessas informações. Então, como é uma planilha de Excel, a gente já pode vir aqui direto no item de importação de uma pasta de trabalho do Excel. Se fosse um arquivo CSV, um TXT, ou da web, ou ligar direto a um banco de dados, a gente teria as outras opções aqui logo do lado do ícone do Excel. Então vamos clicar aqui no ícone do Excel, importar. Vou selecionar aqui a planilha que eu separei. E aí assim que a gente clica na importação do arquivo de Excel, o Power BI vai apresentar essa janelinha aqui para a gente, onde nós vamos ter as opções das abas que essa planilha contém. Se você tiver mais de uma aba, é possível que você deixe esse processo automático. De que maneira? Sempre que você quiser importar, gerou uma nova aba nesse arquivo que contém as mesmas informações, mas talvez de períodos diferentes ou de empresas diferentes, você não precisa ficar fazendo esse processo de importação sempre. Você pode fazer uma vez só e depois ele fica automático. Essa é uma forma de otimizar, por exemplo, conferências, auditorias, né? Análise de processos. A gente pode, de repente, pegar os pagamentos do mês, criar a rotina aqui para ele ficar automático, e aí sempre que a gente tiver uma nova informação, basta a gente ir lá, acrescentar uma nova aba na pasta de trabalho do Excel, e o Power BI, através do Power Query, já vai fazer a leitura dessas informações e processar dentro do nosso relatório, do nosso dashboard. Essa é uma das grandes vantagens de se utilizar o Power BI como ferramenta. Outro cenário possível é quando você trabalha com extração, de repente você tira as informações do seu sistema e não armazena em abas da planilha do Excel, da pasta de trabalho do Excel, e sim várias planilhas de Excel, ou vários arquivos TXT. Então, como que a gente poderia trabalhar? Tem essa opção também aqui dentro do Power BI. Você pode criar um diretório na rede, no seu computador, até na nuvem. E sempre que você tiver uma informação nova, uma atualização, você pode ir inserindo um novo arquivo no diretório. O Power BI vai lá, vai ler essa informação, processar ela através do Power Query e te devolver os dados já atualizados. É outra opção de automatização, de otimização também do nosso processo. Ao invés da gente ficar sempre buscando informação, atualizando, a gente pode criar um diretório de rede na nuvem, no seu servidor aí da sua empresa, e sempre está adicionando ali as informações, e o Power BI vai lá automaticamente, vai ler essas informações, adequar o layout, a organização que a gente definiu dentro do Power Query, e depois vai atualizar para você. Então vamos agora à importação propriamente dita. A janelinha está aberta aqui, então a gente tem aqui a opção, a pasta de trabalho aqui, ele está considerando como se fosse uma pasta mesmo, tá vendo? Então se nós tivéssemos várias abas aqui, elas apareceriam aqui e nós teríamos a opção de importar todas ou uma só. O processo de importação que eu mencionei antes, que é automático, não é dessa forma que a gente vai fazer aqui não, tá? É um processo um pouquinho diferente. Mas se tivéssemos mais abas aqui com informações de mais períodos ou mais empresas, nós poderíamos simplesmente flegar cada uma das abinhas, né, e importar para dentro do Power Query. Como só tem uma, é essa mesmo que a gente vai importar. Aqui eu já tenho um preview das informações que estão contidas nessa minha aba. E ao invés de eu clicar aqui em carregar, via de regra, nós sempre vamos clicar em transformar dados. Por quê? Porque a gente precisa tratar essa informação. Se a gente simplesmente carregar ela para dentro do Power BI, nós vamos até conseguir construir algumas informações, mas necessariamente nós precisamos voltar lá no Power Query e fazer o tratamento dessas informações. Então, via de regra, está dentro do Power BI, clica em transformar dados. Sempre vai ser aqui que a gente vai clicar. Quando a gente está dentro do Power Query, nem tem essa opção de transformar dados. Ele só traz a opção de simplesmente carregar as informações, ok? Então vamos lá para dentro do Power Query agora. Eu vou clicar aqui em transformar dados. Ele vai carregar as informações aqui para dentro do Power Query. E aí, às vezes a gente pode achar, na verdade achar não, ele é muito familiar, o Power Query e o Power BI são muito parecidos.
Então, para distinguir em qual ferramenta que você está trabalhando, a gente tem aqui, ó, em cima o título, ó, editor do Power Query, fica fácil de identificar. E aqui a faixa de opções aqui de cima são bem parecidas. Então, trouxe a informação agora aqui dentro do Power Query, a gente vai começar a analisar essas informações para depois partir para o tratamento e transformação dessas informações aqui dentro do Power Query. Então, nesse modelo que eu disponibilizei para vocês, nós temos informações, como eu falei, de pagamentos e recebimentos de uma empresa. E aí, o que a gente precisa estar considerando na hora de analisar esses dados? Ver quantas colunas nós temos nessa planilha e quais nós vamos utilizar, quais nós podemos suprimir ou extrair dessa planilha, não vamos utilizar, e as informações que talvez nós precisamos, mas que a planilha não está com as informações prontas. A gente precisa dar uma tratada, uma modificada nessas informações. Então, a primeira análise que eu faço, sempre que eu vou construir um projeto, é fazer essa análise. Normalmente eu pego um papel, um rascunho e tento observar as características da fonte de dados e ver quais as informações eu realmente vou utilizar. Então, por exemplo, no nosso exemplo, nós vamos criar um fluxo de caixa. Então, eu preciso saber quais as informações são relativas a pagamentos, quais as informações são relativas a recebimento, e eu vou querer saber o saldo dessas informações. Então, eu preciso saber, por exemplo, no mês de janeiro de 2011, quanto eu recebi, quanto eu paguei e quanto me sobrou. Essa é a informação essencial que a gente precisa ter. E aí, analisando aqui a nossa fonte de dados, nós podemos ver que nós temos o nome da empresa, né, o código da empresa, nome da empresa, número do documento, de onde se originou essa informação aqui, o movimento lá do suprimento, do setor de compras, do setor de comercial, da onde surgiu. Eu tenho a data que foi criado esse movimento, a data que ele estava previsto para vencer, quando ele foi emitido, e aí essas duas colunas podem parecer que são a mesma coisa, mas não. Por exemplo, se eu tenho um movimento que é de nota fiscal, a nota fiscal pode ter sido emitida num dia, mas a pessoa só criou o movimento no financeiro 2, 3, 4, 5, 20 dias depois. Então serve inclusive, essas duas colunas vão servir caso a gente queira aferir a efetividade do processo. Eu quero saber se eu estou tendo uma velocidade correta de input das informações decorrente da emissão de uma nota fiscal, de um pedido. Então essas duas colunas, embora pareçam ser a mesma informação, têm objetivos e funções diferentes. Outra coluna que nós temos aqui é o valor original do título, ou do recebimento, ou do pagamento. O valor, como ele foi baixado, e aí se eu tive juros e multas, se eu tive desconto, essas duas colunas vão divergir. Quando eu não tive nenhuma dessas ocorrências de desconto para recebimento, ou desconto para pagamento, ou juros e multa para pagamento ou para recebimento, essas duas colunas, teoricamente, teriam que coincidir, né? O valor baixado aqui, quando o título já tiver sido vencido e baixado, ele vai ter que apresentar a mesma informação do valor original, a não ser naqueles casos em que o título está em aberto, ou ele foi pago ou recebido fora do prazo. Tenho também aqui o código do fornecedor, do cliente, o nome desse fornecedor e desse cliente. E aqui uma coluna que é estratégica para a análise que a gente quer fazer com esses dados, que é o quê? Se essa informação é pagamento ou recebimento. Eu tenho aqui duas opções, para pagamento e para recebimento. Então, esse código aqui vai ser essencial para a gente construir o nosso dashboard de modelo. Tenho também o código do centro de custo, o nome desse centro de custo e a hierarquia que ele pertence. Então, se ele está dentro de uma estrutura operacional, uma estrutura de contratos, se ele está dentro de uma estrutura administrativa, esse código aqui de hierarquia é que vai determinar. Tenho também a ID do lançamento, ou seja, é o número único que não se repete desse lançamento. É um índice, é uma chave primária, por assim dizer. A data que esse título foi baixado, né, que foi pago, realmente foi pago. Nós vimos lá que o valor da baixa, né, e aqui eu tenho a data de baixa desse título. E essas outras duas colunas que na planilha, ela trouxe da planilha, mas não tem função nenhuma, são informações em branco, estão todas nulas. E aí um truquezinho para a gente identificar se toda a coluna está nula ou não, é clicar aqui nessa setinha ao lado do nome da coluna e carregar a lista completa. Se tiver mais informação, vai aparecer aqui. Como a gente está observando aí, ó, só tem nulo. Então eu posso, inclusive, descartar essa coluna.
Para fazer o descarte de colunas, a gente seleciona a coluna. Se for mais de uma coluna, como é o caso aqui, eu posso segurar a tecla Ctrl ou Shift. Se elas estiverem uma do lado da outra, tanto faz segurar o Ctrl ou Shift. Se eu tiver que alternar, por exemplo, tivesse que excluir essa coluna e essa outra que tem uma no meio que eu não quero descartar, aí tem que ser a tecla Ctrl. Essas duas estão uma do lado da outra, então eu vou segurar o Ctrl ou Shift, tanto faz, vai ter a mesma função. Clica com o botão direito, remover colunas. Pronto, já descartamos uma informação que estava aí pesando o nosso conjunto de dados. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a construir, na verdade, a limpar essa base primeiro, essa nossa fonte de dados, para depois começar a construir colunas calculadas, construir relacionamentos. A primeira parte que eu faço sempre é o quê? A limpeza, identificar as colunas que eu não preciso. E aí depois eu começo a identificar as colunas que eu posso retirar do meu modelo e criar a nossa tabela de dimensão para aquela informação que a gente está extraindo. Então vamos lá. Então talvez alguns de vocês ainda não estejam familiarizados com o conceito de modelagem de dados para BI. No conceito de modelagem de dados para BI, para Business Intelligence, nós precisamos criar um tipo de modelagem de dados que é um pouco diferente da tradicional, da relacional, que é a que os sistemas usam. Então aqui a gente vai trabalhar com o conceito de uma tabela principal com as informações principais, é chamada de tabela fato, porque ela armazena as ocorrências de um determinado fato. No nosso caso específico aqui, movimentação financeira. Mas nós vamos precisar criar algumas tabelas dimensões, são chamadas tabelas de dimensão, que são tabelas que armazenam informações mais sucintas, mas que complementam a nossa análise dos dados. Exemplo, nós temos aqui uma tabela de movimentação financeira, pagamentos e recebimentos, e vamos precisar, por exemplo, criar uma tabela de dimensão de datas, já que a gente quer analisar os pagamentos pela dimensão data, que seriam ano, mês, semana, dia. Então nós temos aí uma dimensão a percorrer com a análise de dados, e aí nós precisamos criar uma tabela de dimensão. Mas por que criar essa tabela de dimensão, já que nós temos aqui informações de datas já no nosso conjunto de dados? Aí, para entender o funcionamento desse conceito, nós vamos precisar entrar um pouquinho mais a fundo nesse conceito, nessa modelagem de dados. Aí fica para um outro momento. Mas nesse momento é extremamente importante, essencial que vocês entendam que nós vamos criar uma tabela principal e vamos ter várias outras tabelinhas que vão complementar as informações do nosso conjunto de dados. Isso vai gerar um modelo mais otimizado, com melhor desempenho e também mais organizado, mais fácil de dar manutenção. Então, sempre que vocês forem criar um projeto de BI, dentro do Power BI ou outra ferramenta, é sempre importante identificar qual é a sua tabela fato e quais são as tabelas de dimensão que você vai precisar criar ou extrair da sua tabela fato, que é o que a gente vai fazer aqui. A primeira informação que a gente vai extrair da nossa tabela fato e criar uma tabela de dimensão vai ser a tabela de dimensão de empresas. Nós vamos criar uma tabela só para armazenar as informações das empresas, tá ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo aqui, nós vamos precisar clicar aqui onde está a nossa consulta, do lado esquerdo da tela. Vamos clicar com o botão direito e duplicar essa informação. Ele fez uma cópia exatamente igual da tabela aqui. Tem uma opção também que pode ser utilizada, que é de referência. Qual que é a diferença da referência para duplicar a consulta? A grande diferença é que quando eu duplico, eu estou realmente duplicando a informação. Eu tenho agora duas tabelas com as mesmas informações. Quando eu crio uma referência, o que eu fizer na tabela A vai refletir na tabela B. Então, eu vou criar aqui uma referência, só que eu vou criar uma referência da Lançamentos 2, que é a que a gente já duplicou. Ele criou aqui uma Lançamentos 3. E aqui na Lançamentos 2, eu vou fazer o que a gente vai precisar realmente fazer, que é limpar. Eu quero manter só as informações referentes à empresa. Então, eu vou selecionar aqui o código, a coluna código da empresa, e também o nome da empresa. Vou clicar com o botão direito do mouse, vir aqui, ó, remover outras colunas. O que ele vai fazer? Ele vai manter apenas as duas colunas que eu selecionei, código empresa e empresas, ok? Ó, manteve só as duas colunas. Como eu criei uma referência e gerou aqui essa tabela Lançamentos 3, olha o que aconteceu com a Lançamentos 3. Ela ficou exatamente igual a Lançamentos 2.
Mas e a lançamentos, que é a original, a nossa tabela fato, vai ser a nossa tabela fato, será que ela também foi afetada? Não, ela continua com a mesma característica. Isso porque aqui eu dupliquei. A lançamentos 2 é uma cópia, uma duplicação da lançamentos. Já a lançamentos 3 é uma referência a lançamentos 2. Então, na hora de construir o nosso modelo, o nosso conjunto de dados, a gente sempre vai ter que prestar atenção nisso. Se eu estou duplicando ou criando uma referência. Vão ter ocasiões em que a gente vai precisar criar uma referência. Mas na maioria das vezes nós vamos duplicar a informação e fazer a limpeza na informação que a gente duplicou, ok? Então vamos dar sequência aí. Então vamos agora pegar aqui a lançamentos 2, que nós deixamos só as informações da empresa. Note que ela tem muito mais de 1000 linhas. Aqui embaixo nós conseguimos ver qual é a característica da tabela, da fonte de dados. 2 colunas e mais de 1000 linhas. Se nós mantivermos essa estrutura, acaba pesando também o conjunto de dados, né? Porque eu tenho muitas informações. E aqui, se nós observarmos, basicamente são repetições. Eu tenho várias vezes o código e o nome da mesma empresa. Então, aí nós vamos começar a fazer a limpeza. Nós vamos clicar aqui em cima da chave primária. É importante entender esse conceito de chave primária. Clica em cima da coluna, que é a nossa chave primária. Botão direito do mouse, remover duplicatas. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai eliminar todas as repetições e vai manter apenas um índice único relativo às empresas. Então, de uma tabela com mais de 1000 linhas, eu consegui transformar numa tabela com 4 linhas. Então, aí o nosso conjunto de dados já ganha muito em desempenho. E também fica muito mais organizado, né? Não tem, a gente não se confunde com as informações que possam estar repetidas. E isso é essencial para a gente criar os relacionamentos depois. Quando a gente for criar os relacionamentos, a gente vai ver por que é importante fazer essa limpeza. Como trouxe aqui uma linha nula, a fonte do Excel ela não está tão bem trabalhada, o que a gente pode fazer aqui para excluir essa informação nula? A gente pode clicar aqui na setinha ao lado do nome do código, na verdade, né, que é a nossa chave primária, e vamos desmarcar a opção nulo. Então, sempre que a gente atualizar lá na nossa planilha origem, e ele trouxer uma informação, uma linha nula, automaticamente o Power Query já vai fazer esse filtro. A gente não precisa voltar aqui e fazer novamente. Ele já vai fazer, ele já vai tirar as informações nulas e manter apenas as informações que realmente estão preenchidas. Feito isso, nós já temos aqui a nossa primeira tabela de dimensão. A nossa tabela, eu gosto de chamar de tabela satélite, porque ela está em torno da nossa tabela principal. Ela atua como se realmente fosse um satélite. Então eu vou renomear ela aqui para... A gente coloca sempre um Dzinho na frente para ficar fácil de identificar que é uma tabela de dimensão. Porque muitas vezes quem vai dar manutenção nesse arquivo não é nem você, é outra pessoa. Dependendo da forma de atuação que você tem, talvez você vai construir um projeto e vai entregar para o cliente. E talvez a manutenção não vai ser você que vai dar. Ou então você comercializou um template e aí você vai precisar que a própria pessoa dê manutenção para não ter recorrência de trabalho. Então, identifica, né, boa prática. Sempre colocar a identificação das tabelas, organizar bem os dados para minimizar a necessidade de manutenção desse conjunto. Então, todas as tabelas de dimensões, vamos colocar um Dzinho na frente e o nome. Essa é uma tabela de empresas, então vamos colocar de empresas. Quem está mais habituado aí com SQL, muitas vezes as pessoas chamam de DIN, né? Botam lá DIN empresas. Pode usar também essa nomenclatura, aí fica a critério de cada um. Muito bem, eu vou excluir aqui essa lançamento 3 para não confundir. Já excluí ela também, viram, antes de eu excluir, viram que as mesmas mudanças que eu fiz na lançamentos 2, aplicou na lançamentos 3, porque uma era referência da outra. Voltando aqui na nossa tabela principal, lançamentos, nós já criamos a nossa dimensão de empresas. Então, aqui o código da empresa vai ser a chave para relacionar a nossa tabela lançamentos com a nossa tabela empresas. Então, aqui, essa coluna eu não posso mexer. Mas o nome da empresa, a coluna empresa, eu posso excluir ela do nosso modelo. Por quê? Na hora que eu precisar consultar o nome da empresa, eu vou ter um relacionamento da minha tabela lançamentos com a minha tabela de empresas. Então, não preciso mais dessa informação. Eu posso remover ela. Então, vamos remover já. Vamos clicar aqui em cima dela, botão direito, remover coluna. E aí nós eliminamos uma coluna com mais de 1000 linhas e com, em média, aí, 15 caracteres em cada linha. Então, olha o tamanho de dados que a gente já conseguiu eliminar do nosso conjunto.
Próxima informação que a gente vai extrair daqui da nossa tabela e criar uma dimensão é o fornecedor, a tabela de fornecedores e clientes. Mesmo processo, vamos duplicar aqui a consulta. Já vamos renomear ela como de CliFor, né? Que é a identificação cliente-fornecedor. Pode botar a nomenclatura que vocês quiserem. Então, já criei aqui minha tabela de dimensão, dupliquei ela, né? E agora eu preciso limpar. Então, vou lá na minha tabela, nas minhas colunas, né? De código do fornecedor e nome do fornecedor. Vou clicar com o botão direito, remover outras colunas. Vão ficar só essas duas colunas. Ó. Beleza. Duas colunas, mais de 1000 linhas. Será que a gente pode excluir informações daqui, minimizar o número de repetições? A gente tem aqui o código do fornecedor, que tem que ser um código único, não pode se repetir. Então, vamos selecionar essa coluna, remover duplicadas. E de 1000 colunas, ó, partiu para 28 linhas. Uma economia e tanto de espaço. Aconteceu o mesmo probleminha aqui, né? Basta a gente vir na coluna do código fornecedor e eliminar os nulos. Geralmente, quando isso vem de uma fonte de Excel, se o intervalo de dados lá dentro do Excel não tiver como tabela, vai ocorrer isso, tá? Se tiver só como intervalo de dados, fatalmente vai acontecer de trazer uma linha como nula, porque a gente pode ter desapercebido ali na hora de selecionar o intervalo de dados e ele trazer como nulo também. Então, vai precisar fazer esse filtro aqui dentro do Power Query. Vamos voltar lá na lançamentos e já podemos excluir a coluna fornecedor também. Pronto. Qual é a próxima que nós vamos criar agora? Do centro de custo. Vamos lá duplicar a consulta. DC custo. Eu vou botar esse nome aqui. Feito isso, vamos voltar lá na coluna, selecionar as duas colunas, código de centro de custo e descrição do centro de custo. E vamos levar também a hierarquia. Pode ser que a gente precise dessa hierarquia para construir, por exemplo, uma análise, um demonstrativo de resultados. Eu quero fazer esse demonstrativo usando a hierarquia do que é administrativo, do que é operacional e assim por diante. Então, vou selecionar essas três colunas, botão direito, remover outras colunas. Mesma coisa, qual vai ser a coluna que nós vamos utilizar aqui para ser o nosso índice único, a nossa chave primária e não ter repetição? Código do centro de custo. Então, vamos clicar em cima dessa coluna e remover duplicatas. E aqui a gente já consegue perceber a hierarquia, né? Não tem mais repetição, então a gente consegue enxergar como é que está a hierarquia. Se nós fizermos a ordenação pela coluna de hierarquia, vamos clicar aqui na setinha, ó, ordem crescente, aí eu consigo perceber aqui, ó, a hierarquia. A empresa, aí aqui eu parto para o setor administrativo, aqui embaixo tem a parte operacional de contratos, então a gente consegue perceber como que está a hierarquia desse plano de centro de custo. Vou clicar aqui no código de centro de custo, na coluna, e também remover os nulos para não trazer informação desnecessária. Ok? Voltando lá na nossa tabela de lançamentos, vamos ver aqui, vamos já excluir a coluna de centro de custo, remover a coluna e vamos remover também a hierarquia, vamos manter só o código do centro de custo. Pronto, então já diminuiu bastante aí o nosso volume de dados na nossa tabela principal, na nossa tabela fato. Eu vou pegar essa coluna aqui de histórico para a gente fazer um exercício de extração de informações. Na sequência, a gente vai ver como fazer para, por exemplo, tirar daqui dessa coluna a informação de onde se originou o título. Vamos fazer isso agora. Então, vamos lá. Vou selecionar aqui a coluna histórico na tabela lançamentos, tem que ser na tabela lançamentos. E aí nós vamos trabalhar com essas duas faixas de opções aqui, transformar e adicionar coluna. Dependendo do objetivo que nós temos com essa coluna, nós vamos usar as opções, né, aqui no menu de adicionar coluna. Dependendo do resultado que a gente quer extrair, vamos usar o transformar. A diferença básica entre os dois é, se eu quero manter uma informação, ou seja, eu vou usar aqui esses primeiros caracteres para saber a origem de onde veio esse título. O restante das informações aqui eu não preciso.
Então, se eu quero só manter as informações aqui da origem, ou seja, os primeiros caracteres, ou se eu quisesse manter só a codificação do título ou o nome do fornecedor, o histórico, eu vou usar sempre o item de menu, os itens do menu transformar. Se eu quero criar uma nova coluna com essa informação, eu vou usar os itens da opção adicionar coluna, ok? Então, no nosso caso, nós vamos manter apenas as informações de origem do título, que são esses primeiros caracteres aqui antes do espaço. E ter esses espaços na informação nos ajuda a fazer a extração. Normalmente, quando a gente quer extrair uma informação de uma coluna, lá no Excel, de uma célula, a gente usa uma fórmula, est ponto alguma coisa, mas precisa identificar o início, o fim e a quantidade de caracteres dessa informação para a gente poder fazer a extração da forma correta. Aqui no Power Query é muito mais fácil. Basta a gente selecionar aqui a opção, a coluna que a gente quer extrair. Vamos lá no menu de transformar e vamos usar essa opção aqui, ó, extrair. E aí agora a gente precisa informar para o Power Query como que nós queremos fazer essa extração. Se a gente quer pegar por delimitador, ou seja, antes de um delimitador ou depois de um delimitador, se eu quero extrair uma duração, um intervalo específico de caracteres, se eu quero os primeiros ou últimos caracteres, se eu quero fazer um intervalo de extração, ou seja, eu quero pegar do caractere X até o Y, enfim, tem várias opções aqui para a gente fazer essa extração. No nosso caso específico aqui, um que vai ser muito fácil é a gente extrair as informações depois de um determinado delimitador. Por quê? Se eu quero manter aqui só os caracteres que me informam a origem do título, eu tenho aqui 2 ou 3 caracteres em cada linha que vão me trazer essa informação nessa coluna específica. Então eu posso usar a opção aqui, ó, texto após o delimitador. Se eu quisesse as informações que estão depois do delimitador, no caso aqui o número do título, eu poderia fazer aqui antes do delimitador ou entre os delimitadores. Por exemplo, se eu quisesse extrair aqui as informações desse número aqui, que é o número do documento. Eu poderia botar entre os delimitadores, ele iria me extrair as informações entre os dois espaços, que são os delimitadores que eu tenho aqui. Então, sempre que a gente selecionar essas opções aqui, ele vai me pedir o delimitador. No nosso caso aqui, a gente quer as informações antes do delimitador, ou seja, antes do primeiro espaço. Então, eu vou clicar aqui, ó, em texto antes do delimitador. Aí ele vai me perguntar qual é o delimitador. Eu posso selecionar aqui o delimitador, por exemplo, se fosse na coluna de datas aqui, digamos que eu quisesse só o dia da data, eu poderia botar o delimitador aqui da contrabarra. Ele pegaria as informações só antes desse delimitador. No nosso caso aqui, no nosso exemplo da nossa coluna, o delimitador é o espaço. Então, quando eu dou um espaço aqui, ó, vou apagar, dou o espaço, ele vai trazer as informações que estão antes do primeiro espaço que tiver, a primeira ocorrência que tiver esse delimitador na coluna. Quando eu der um OK, ele vai sumir com essas informações aqui que estão depois do espaço. Olha lá. Aí agora a gente tem uma coluna, que não é mais um histórico, mas sim um identificador da origem do título. Então eu posso chamar essa coluna aqui de origem título, para ficar fácil de identificar o que ela está trazendo de informações. Pronto. Aí agora a gente já consegue identificar, por exemplo, quantos títulos eu paguei ou recebi decorrentes de nota fiscal, de ordem de compra, de baixa de estoque, enfim, qualquer que seja a informação que essa coluna possua. Se a gente clicar aqui na setinha, a gente consegue ver, ó, quais os tipos de origem que estão carregados nessa coluna. Ok? Bom, feito isso, agora a gente já consegue começar agora a pensar nas possibilidades. Por exemplo, eu falei da gente ter um totalizador por origem do título. Isso a gente vai fazer lá dentro do Power BI, no DAX. Mas eu falei também da gente aferir a efetividade do processo. De que maneira? Comparando a informação da data da criação com a data da emissão do movimento. E a gente vai começar agora a analisar colunas, né? Como criar colunas para poder nos trazer essas informações. Na sequência a gente vai ver como pegar, por exemplo, e criar uma diferença entre a data de emissão e a data de criação. Existem N maneiras de fazer isso. Eu vou mostrar a mais intuitiva, a mais fácil, mas não é a mais correta. A mais correta a gente tem que fazer lá no Power BI, através de uma função DAX. Não é que é a mais correta, né?
é a mais simples, por assim dizer, e eu acredito que seja a mais efetiva. Existem outras maneiras de fazer na linguagem M, mas como eu falei, a linguagem M não há necessidade, se você não fosse tornar um analista de dados, de grande volume de dados, não há necessidade de você se aprofundar na linguagem M, já que ela é muito intuitiva aqui no visual, no mouse. Não há necessidade de você se aprofundar na codificação. Ok? Então vamos lá, criar agora uma coluna que nos traga a diferença entre a data de emissão do documento e a data que o documento foi lançado no sistema, que é a nossa coluna de data de criação. Então vamos lá. Para aferir a diferença entre a data de emissão e a data de criação, a gente vai precisar identificar qual é que ocorre primeiro. Normalmente, a emissão do título, né, vai ocorrer antes da criação. Via de regra, esse seria o fluxo correto do processo. Então, eu vou selecionar primeiro a coluna de data de emissão e segurar a tecla Ctrl e selecionar a coluna data de criação. E aí, aqui em adicionar coluna, na opção de adicionar coluna, vai ser habilitado quando essas colunas se tratarem de informações de data ou hora, ele vai habilitar para a gente essas opções aqui, ó, de data, hora e duração. E aí a gente consegue utilizar umas funções pré-existentes já no Power BI, no Power Query, na verdade, aqui, para poder aferir a diferença entre essas duas colunas e saber quantos dias, ou quantas horas, ou quantos minutos, segundos, anos ocorreram entre essas duas colunas. Qual é a diferença nesse intervalo? Então, com as duas colunas já selecionadas, aqui a ordem é determinante, ou seja, como eu selecionei primeiro a data de emissão, ele vai subtrair da data de emissão a data de criação. Se eu tivesse selecionado primeiro a data de criação, ele subtraria da coluna data de criação a data de emissão. E por que isso é importante? Porque quando a gente estiver, por exemplo, tentando criar uma coluna de idade, tempo de casa ou prazo de pagamento, isso vai fazer diferença, porque o nosso resultado pode ou não ser negativo, dependendo de como eu selecionei a coluna. E aí pode estar mascarando a informação. No caso do prazo de pagamento, se eu lancei o título no dia 21/11/2017 e ele vence no dia 20/12, se eu seleciono primeiro a coluna correspondente ao vencimento, ele vai fazer uma subtração e vai me dar um valor negativo. Então tem que ter esse cuidado na hora de fazer esse processo. Selecionadas as colunas na ordem correta, a gente vai vir aqui na coluna de data e tem uma opçãozinha aqui, ó, subtrair dias. Aí ele vai criar uma nova coluna, olha, com a informação referente à aferição da diferença entre essas duas datas, ok? Onde o título foi lançado, foi emitido antes da criação. Se a gente olhar aqui, eu vou pegar um exemplo que está aqui, essa linha específica. Ó, o título foi criado em 18 de abril, mas a nota fiscal, o documento de compra foi emitido no dia 2/4. Então, eu gerei um documento no dia 2 de abril, mas só lancei ele ou criei ele no dia 18 de abril. Então, levei aí 16 dias para poder fazer o lançamento dessa informação. Aí, dependendo da empresa, né, a empresa pode ter uma meta de produtividade, né? Talvez os títulos serem lançados num intervalo de tempo menor, aí vai de empresa para empresa. Mas o importante é a gente entender como utilizar essa função e como que ela é útil. Por exemplo, aqui a gente já consegue aferir a efetividade do processo de lançamento das informações no financeiro. Eu vou chamar essa coluna aqui de intervalo de lançamento, para ficar fácil da gente identificar depois. Ok? Outra informação que a gente pode extrair dessas colunas de datas é o prazo de pagamento. Ou seja, quando eu criei o documento até o vencimento, quantos dias levam entre um e outro. Aí é o mesmo processo, selecionar a data de vencimento e da data de vencimento eu vou extrair ou subtrair a data de criação para saber o intervalo de dias ou de meses ou de anos que esse título tem de prazo de pagamento. Selecionei aqui data de vencimento, data de criação, menu adicionar coluna, vou vir aqui data, subtrair dias. Aí agora eu tenho aqui o prazo de pagamento desse meu título. Mais uma vez, cada empresa pode ter sua meta, né?
E aí aqui com essa coluna a gente já consegue ver quais títulos estão dentro ou fora da meta do prazo de pagamento dessa empresa. Como é uma empresa fictícia, vamos definir uma meta. Vamos botar aqui todos os títulos que são o prazo de pagamento, né, o resultado aqui entre essas duas datas, for maior do que 90 dias, estão dentro da meta, e os que estão abaixo de 90 dias estão abaixo da meta, estão fora da meta. Vamos definir esse como nosso parâmetro. E aí a gente vai entrar na parte de criação de colunas. Aqui a gente criou duas colunas com funções já existentes no Power Query. Na sequência a gente vai ver como criar uma coluna usando o menu de colunas de exemplo, coluna personalizada e coluna condicional. Vamos ver. Como eu falei, então, a gente tem aqui no menu de adicionar colunas várias opções para acrescentarmos novas colunas e elas fazerem cálculos, criarem validações. Preferencialmente, quando a gente está verificando uma opção, e eu não vou fazer isso em DAX, na fórmula DAX, e também não quero me aprofundar na linguagem M, eu prefiro fazer aqui no item adicionar coluna, coluna condicional, porque ele é bem mais intuitivo. Então eu vou clicar aqui, ó, coluna condicional, ele vai abrir uma janelinha parecido com as opções que muitas vezes a gente tem lá no Excel quando vai inserir uma fórmula. Eu posso nomear essa coluna, eu vou chamar essa coluna de validação meta. Vou botar aqui um PRZ para identificar que é prazo. E aqui nós vamos verificar, ó, se a coluna subtração, depois a gente pode até renomear ela, né? Colocar como intervalo de pagamento, prazo de pagamento. Se a coluna subtração for igual, aí aqui tem várias opções de verificação. A gente quer verificar o quê? Se ela é maior ou menor do que 90 dias. Então, se ela for menor do que 90 dias, ela está dentro do prazo, dentro da meta estabelecida, né, do prazo de pagamento. Se ela for maior, ela significa que ela está fora da meta. Então, nós vamos verificar aqui se ela é menor ou igual ao que? A 90. Se ela for, se esse resultado for verdadeiro, ele vai trazer aqui dentro da meta. E aí, um cuidado que nós devemos ter quando nós estamos criando esse tipo de coluna é já identificar qual é o tipo de dados que a gente quer armazenar. Como eu estou colocando aqui um texto, essa coluna obrigatoriamente vai ser alfanumérica. Se eu quisesse ter um resultado verdadeiro ou falso, como é esperado aqui, e poder armazenar isso como número, aí eu coloco um caractere numérico, ok? Só ter essa definição. Vou colocar aqui como dentro da meta, para ficar fácil da gente identificar. E eu nem preciso adicionar uma nova cláusula. Por quê? É verdadeiro ou falso. Ou ele está dentro ou ele está fora da meta. Então, se não for menor ou igual a 90, eu vou colocar aqui que está fora da meta. Não preciso nem especificar uma nova cláusula. Ok? Então, ou ele está dentro ou ele está fora da meta. Quando eu der um OK aqui, ele vai criar a coluna e nós vamos conseguir identificar facilmente quais são as colunas, quais as linhas, na verdade, né, estão dentro ou fora da meta. Ok? Simples, fácil, rápido de se criar e muito útil, na verdade, essa coluna, porque lá na frente, quando a gente estiver criando o nosso dashboard, o nosso relatório, eu vou querer ter um demonstrativo dos pagamentos que eu fiz dentro e fora da meta do prazo de pagamento da empresa. Ok? Feito isso, na sequência agora, nós já podemos começar a criar a nossa dimensão de data, que é uma tabela extremamente importante quando a gente quer fazer a análise de inteligência de tempo. Ou seja, quer ter a análise das informações numa linha do tempo, comparando períodos, acumulando os valores em determinados períodos, né? Então isso facilita. Criar essa tabela de dimensão de datas é essencial. Tá, ok? Tem N maneiras da gente fazer, eu vou mostrar para vocês duas maneiras de fazer isso de forma bem simples. Então vamos lá. Criar a nossa tabela de dimensão de datas. Normalmente no mercado, algumas pessoas chamam ela de D-calendário, outros chamam de D-datas, enfim, o nome você que vai escolher. Eu costumo usar a nomenclatura D-calendário. Então existe, como eu falei, existe N maneiras de nós criarmos a nossa tabela de dimensão de datas, a D-calendário. Eu vou mostrar para vocês duas maneiras bem simples. A primeira é criando ela no Excel e importando para dentro do Power Query. Até pouco tempo atrás eu usava muito essa metodologia, depois eu acabei usando a segunda opção que eu vou mostrar a vocês. Então no Excel seria nós criarmos uma coluna de datas,
e colocarmos o intervalo de tempo que a gente quer ter nesse nosso conjunto de datas. Então, por exemplo, eu quero ter as informações a partir de 1º de janeiro, e aí é necessário que essas informações estejam do primeiro dia do ano até o último dia do ano que a gente quer analisar. Então, se eu vou analisar um período aí de 3 anos, eu preciso ter o primeiro dia do ano, do primeiro ano que eu vou analisar, e o último dia do ano do terceiro ano que eu estou analisando. Obrigatoriamente, a gente tem que fazer essa estruturação da tabela de datas, ok? Existe uma maneira de tornar essa tabela dinâmica através do nosso conjunto de dados. Então, por exemplo, se eu estou analisando a partir de 2018, o meu conjunto de informações lá da minha tabela fato é a partir de janeiro de 2018 ou é a partir de dezembro de 2018, automaticamente a minha decalendário ir lá e pegar a referência de qual é o ano que está sendo utilizado e criar esse intervalo de datas até a última data que eu tenho no meu conjunto de dados. Existe uma maneira de tornar isso automático. Mais à frente vocês com certeza vão aprender a fazer isso também. Mas aqui nós já vamos delimitar qual é a primeira data e qual é a última data. Então vou começar a considerar o conjunto de dados aqui a partir de 1º de janeiro de 2017. E aí eu preciso agora criar uma tabela que tenha esse conjunto de dados a partir de 1º de janeiro de 2017 até dezembro de 2020, ano que a gente está fazendo a análise. Então, eu vou ter que criar linha por linha, né, esse processo automático aqui, até chegar em 31 de dezembro de 2020. Então, até pouco tempo eu usava essa metodologia, depois eu aprendi a maneira lá em Power Query, no Power Query, né, no M, na linguagem M, de fazer esse processo. Deixa eu ver se está gerando correto aqui. Estou achando que gerei mais informação do que devia. Se eu dar um Ctrl+C, Ctrl+Z aqui, eu gerei mais informação do que devia. Vou voltar aqui. Pronto. Mais um pouquinho. Chegamos até agosto. Passamos um pouco. Vou voltar só até 31 de dezembro de 2020. Aí. Pronto. Aí agora a gente tem uma coluna com todas as datas existentes no intervalo de 1º de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2020. Vou salvar essa planilha. Vou salvar aqui como decalendário XLSX. Vou botar esse nome só para exemplificar. Salvar lá no meu diretório. Posso fechar aqui. Daqui agora a gente vai dentro do Power Query. Então nós viríamos aqui em página inicial, nova fonte de dados, Excel. É o mesmo processo que a gente fez com a tabela lá, né? Só que a diferença é que a gente está dentro do Power Query já. Não precisa voltar lá no Power BI e fazer esse processo. A gente pode fazer já direto aqui dentro do Power Query. Ok? Então já tem aqui, ó, a decalendário XLSX, já tinha uma outra criada, mas eu vou usar essa que a gente criou agora. Vou importar ela. Mesmíssima coisa, ele vai apresentar aqui um preview, se a gente clicar em cima já vai aparecer o nosso intervalo de datas. Flego aqui a aba e como eu falei, ele nem dá mais a opção de transformar, ele já está dentro do Power Query, então ele só dá a opção da gente carregar, né? Clicando aqui no OK. Quando nós clicarmos, ele vai trazer essas informações aqui para o lado esquerdo da nossa tela. Como o nome da aba lá era planilha 1, né? Ele traz o mesmo nome. Vamos renomear aqui para decalendário. E vou botar um XLSX para identificar e diferenciar na hora que a gente criar a nossa decalendário com o Power Query, ok? Feito isso, já tem uma coluna de data. Ele já reconheceu aqui como uma coluna de data. E aí agora a gente já pode criar nossas colunas de ano, mês, nome do dia, trimestre e assim por diante. Mas antes da gente fazer isso, é necessário fazer isso, mas antes de fazer, nós vamos criar a nossa tabela dentro do Power Query. Quais são as vantagens de se criar a tabela de calendário dentro do próprio Power Query? Manutenção é a principal e desempenho também. Quando eu trato a informação aqui dentro do Power Query, ele é muito mais amigável a isso do que o Excel. O Excel, embora seja uma ferramenta de produtividade e se comporte bem até como uma ferramenta de tratamento de informações, ele não foi criado para isso. Ele não aguenta volumes muito robustos, assim como o Power Query e o Power BI consegue aguentar.
Então, quando a gente for tratar informações de intervalos muito grandes, se você já usou uma planilha de Excel que contém muitas linhas, você começa a ver que ele vai perdendo desempenho. Aqui o Power Query e o Power BI aguenta muito mais informações do que o próprio Excel suporta. Então, por isso que a gente é preferível que nós criemos a nossa D-calendário aqui dentro do Power Query. Outra vantagem é a manutenção. Se eu mudar de local o meu conjunto de dados, obrigatoriamente eu vou precisar apontar novamente a minha D-calendário onde que ela está localizada. E nem sempre isso é simples. Nem sempre ela vai acompanhar a mesma estrutura do meu conjunto de dados. Quando eu crio aqui dentro do Power Query, automaticamente ela já vai acompanhar todas as mudanças que eu fizer no meu conjunto de dados. Ok? Então, dando sequência aí, antes da gente adicionar as novas colunas, vamos criar a nossa D-calendário em Power Query, na linguagem M. Nós vamos vir aqui em Nova Fonte de Dados e vamos selecionar a opção Consulta Nula. Ele vai habilitar para a gente aqui a barra de fórmulas. Vamos digitar igual e chamar uma função existente dentro do Power Query, que é a list.dates, ou seja, listar datas. E ele vai me pedir alguns parâmetros. Então, eu selecionei aqui list.date. Se eu der um Enter, duplicou aqui o nome, vou precisar apagar e vou dar um Enter. Aí ele vai habilitar aqui para mim os parâmetros. Ele vai me pedir a data inicial, a contagem que eu quero fazer, ou seja, quantas vezes eu vou repetir, o intervalo aqui de baixo, que eu vou definir, o step, né? O intervalo. Então eu preciso aqui de janeiro, 1º de janeiro, lógico, né? De 2017. A minha contagem, como são 3 anos, eu vou botar 1.800 dias, arredondando para cima, para não correr o risco da gente não abranger todo o período. E o step vai ser 1, né? Eu quero de um dia em um dia. Eu poderia definir também hora, minuto, segundo, mas no nosso caso específico é dia. E vou clicar aqui no botãozinho de invocar. Ele vai trazer a mesma informação que trouxe lá do Excel, né? A diferença é que ele traz como uma função invocada. E eu preciso clicar aqui nesse botãozinho para converter para a tabela. Quando eu clicar aqui, ele vai me perguntar se eu quero usar algum delimitador, algum separador para dividir em colunas. Não é o caso, então deixa do jeito que está. Basta dar um OK. Pronto, já temos também a nossa listagem de datas, assim como a que a gente trouxe do Excel. Vou clicar aqui na coluna e chamar aqui de datas. Nomear ela como datas para ficar fácil da gente poder identificar na hora de chamar funções, criar o índice. Essa coluna aqui vai ser a nossa base. Então, tanto faz eu adicionar as novas colunas através dessa que a gente criou no Power Query, como a que eu trouxe do Excel, tanto faz. Eu vou colocar ela aqui como D calendário e vou botar só um PQ do lado para a gente identificar que essa é relativa ao Power Query. Ela ficou vinculada a essa consulta que a gente criou, com os parâmetros. Eu não quero isso. Então, se nós clicarmos aqui na nossa D calendário, editor avançado, eu vou ter a opção aqui de ver aonde que ela está ligada. Ela está ligada na consulta 1. E eu não quero. Eu quero que ela fique ligada na função list.dates. Botou um S ali. Aí. Pronto. Então agora ele vai perder o vínculo com a consulta. List.dates. Tem que ser o D maiúsculo aqui, o L e o D maiúsculo, tá? Quando eu der um OK aqui, se não der nenhum erro é porque está tudo certo. Aí agora eu posso excluir essa consulta 1 aqui, para não ficar embolando informações aqui no nosso conjunto, tá bom? Pronto, está criada a nossa tabela de menção de datas agora. O que a gente vai fazer? Vamos adicionar as colunas complementares. Ano, mês, trimestre, dia do ano, dia da semana, enfim, quaisquer outras colunas que nós quisermos adicionar também. Então, selecionada a tabela de calendário PQ, que é de Power Query, vamos vir aqui no menu adicionar coluna, e aí ele habilitou aqui para a gente a opção de data hora, porque a nossa coluna já está como data. Na verdade, eu vou precisar aqui modificá-la, não reconheceu, e vou botar ela como data. Aí ele vai habilitar as funções de adicionar a coluna aqui para a gente. Ok? Selecionando aqui a coluna, eu vou adicionar o ano. O que ele vai fazer? Ele vai extrair a informação aqui da nossa coluna, só o ano. Fizer a mesma coisa para mês, mesma coisa para dia, para nome do mês, vou fazer a mesma coisa aqui também, o nome do mês, e também
a mesma coisa para nome do dia, dia da semana. Eu vou usar aqui. Ó. Posso usar o nome do dia e o dia da semana. O dia da semana é uma contagem. Então ele traz domingo como primeiro dia, porque é a definição da nossa região, mas eu posso alterar isso também. E traz o sábado como sexto dia, tá ok? Aliás, é o domingo como primeiro dia e o sábado como sétimo dia. Pronto, aqui, ó, o nome do dia também já está aqui. Posso adicionar aqui o trimestre. E aí, chega lá em abril, ele já altera para o segundo trimestre. Ó, em maio, junho, em junho, né? Julho, quer dizer, ele já leva para o terceiro trimestre. E assim por diante. Essa informação, aqui no nosso país, geralmente a gente usa semestre, né? E não tem nas configurações aqui para a gente adicionar o semestre. Uma maneira da gente fazer isso é adicionar uma coluna de exemplo ou condicional. Dá para a gente fazer das duas maneiras. Vamos fazer então o semestre. Primeira maneira de fazer, a gente pode vir aqui em coluna de exemplo, da seleção. A gente pode selecionar, na verdade, aqui ó, a coluna mês que a gente extraiu. E na coluna de exemplo da seleção, a gente vai informar para ele o seguinte. Ó, se for mês 1, é S1, ou semestre 1, né? Dá um Enter. E ele vai carregar essa informação. Só que ele está entendendo ó, que quando vira o mês, ele tem que virar o semestre. Não é. A gente quer que ele vá até julho, né? E faça essa alteração só lá em julho. Então, para esse exemplo específico, não seria a melhor prática. Vou voltar lá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou adicionar como coluna condicional. Igual a gente fez lá na tabela de lançamentos, com a coluna de datas, a gente vai fazer aqui com a coluna de mês, para poder definir qual semestre que ela pertence. Então, com a coluna selecionada, coluna condicional, eu vou chamar aqui de semestre, e vamos colocar aqui a seguinte informação. Se o mês for menor ou igual a 6, vai ser S1, semestre 1. Essa é a lógica. Se for qualquer coisa diferente disso, vai ser S2. Simples assim. Quando a gente der o OK, ó, quando chegar lá em julho, ele vira para S2, tá vendo? A partir de 1º de julho, ele já identifica como segundo semestre, ok? Fácil, simples de fazer, embora não tenha já definido aqui nas funções embarcadas dentro do Power Query, é muito fácil da gente construir essa informação também. Quer saber se o dia é dia útil ou não? A gente pode adicionar aqui a coluna baseado na data. Ó, vamos adicionar o dia da semana e fazer aquela validação que eu falei. Ó. Ele pega o domingo como 0 e vai até o dia 6. Essa é a definição padrão do calendário. Então a gente pode dizer para ele o seguinte. Aqui vai valer para dias úteis sem considerar os feriados. Né? A gente pode criar uma tabela de feriados anexa a essa e fazer esse tratamento através de relacionamento. Mas vamos criar os dias úteis comuns, de segunda a sexta. Com base nessa coluna, a gente vem aqui em coluna condicional. Vou chamar ela de dia útil. E vou dizer o seguinte. Se a minha coluna dia da semana for igual a 0, eu digo que é inútil. Se ela for igual, dia da semana for igual a 6, inútil. Pode ser outra nomenclatura, pode ser 0, né? A gente pode botar verdadeiro ou falso, 1 e 0. E se não for nenhum desses dois dias, eu quero que ele traga a informação que é útil, dia útil, ok? Dá um OK aqui na opção e ele já trouxe aqui pra gente. Ó, se a gente mover essa coluna para cá, fica mais fácil de ler. Ó. Domingo inútil, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo inútil. Ok? Já ficamos aí com os dias úteis prontos para a gente poder, inclusive, verificar os títulos que estão vencendo em dia útil ou dia não útil. Vai ser, sem trocadilho, vai ser útil para a gente construir o nosso dashboard lá na frente. Então, pessoal, esse era o conteúdo dessa primeira aula. Na próxima aula, a gente vai começar a criar os relacionamentos, começar a estabelecer o relacionamento entre essas tabelas que nós criamos, a tabela fato e as tabelas de dimensões, e começar a entender como esses relacionamentos precisam ser construídos
a fim de não gerar diferença na hora da gente criar o nosso dashboard, o nosso relatório, em conceitos como granularidade, na hierarquia das informações. É muito importante. Como eu falei, 70%, pelo menos acredito eu, é conceito meu, que 70% do trabalho de uma criação de dashboard, de um relatório bem estruturado, depende de como nós organizamos, limpamos e estruturamos o nosso conjunto de dados. Então, por isso que eu dou tanto foco na questão do ETL. Depois que as informações estiverem bem tratadas, transformadas, bem organizadas, fica muito fácil a gente criar as nossas medidas, as colunas calculadas, e aí depois começar a montar ali o dashboard. Espero que vocês tenham gostado, espero todos vocês na próxima aula.